No episódio de hoje, a conversa é com o Fabrício Del Vecchio, professor da Universidade Federal de Pelotas e coordenador do projeto Remar para o Futuro. Um papo sobre esporte, ciência e como projetos de impacto social podem transformar vidas. Eu sou Camila Braga e esse é o podcast 360. Fabrício, boa tarde, bem-vindo ao podcast 360. E vamos começar então conhecendo um pouquinho sobre ti. Eu queria saber o que te levou a escolher a educação física, o esporte e a ciência e misturar todos esses desejos e vontades. A gente tem quanto tempo de conversa? Bom, eu comecei na vida esportiva fazendo natação, tive muitas frustrações porque eu era uma criança muito gorda e a exposição do meu corpo gerava muito bullying social e isso fez com que eu depois migrasse para o judô enquanto praticante, porque cobria todo o meu corpo. E aí no judô, então, eu me desenvolvi, tive aulas com um senhor incrível que me despertou para a área do esporte. E isso fez com que eu escolhesse fazer educação física. Então, eu vou para a área da educação física a partir das minhas experiências como, primeiro, atleta de judô e, segundo, vendo as experiências de fracasso da educação física escolar que eu vivia. Porque eu tinha um professor que não era formado em educação física que dava aulas incríveis de judô. E aí eu ia para a escola ter aulas de educação física e eram aulas frustrantes, baseadas em jogos livres. Então, lá com 13, 14 anos, eu já imaginava, bom, se eu estou tendo aula de judô com este professor e também fizer educação física, eu vou conseguir juntar dois elementos super importantes. E aí eu entrei, então, na Unicamp com 17 anos em educação física. Meio perdido, como todo mundo, do ponto de vista do universo universidade, mas muito decidido a ser professor de judô. E aí a vida foi me levando na universidade, tive várias barreiras, várias dificuldades, mas encontrei no final da graduação um professor que me convidou para dar uma aula, e aí eu ministrei uma aula sobre treinamento de força, e naquele momento ele me disse que se o meu plano era ser professor de judô, eu deveria reconsiderar, porque eu teria muito mais aptidão para ser um professor universitário. E aí lá em 2001, 2002, eu comecei a considerar a possibilidade de entrar na universidade enquanto professor, porque isso ainda não fazia parte da minha vida. Durante a tua vida acadêmica como estudante, não era um desejo, então, de ser professor universitário? Não era um objetivo até o final da minha primeira graduação. Nunca foi. Só depois que eu entrei no mestrado, que isso foi despertando em mim a partir das experiências que foram concedidas a mim por professor que teve sensibilidade em perceber esse potencial. Legal. E um pouco diferente da maioria das pessoas que seguem a trajetória de docência acadêmica. Porque normalmente começa ali durante a graduação, bolsista CNPq, e aí desperta essa vontade e já começam a construir até mesmo o seu currículo, a sua carreira voltada para os concursos, né? E aí tu vai um pouquinho, então, contra essa maré, digamos assim, onde tu consegue descobrir as tuas potencialidades através de um olhar de um professor. Isso daí. Tanto que eu fui bolsista de extensão. Eu recebi a bolsa para poder... Porque quando eu entrei na faculdade, eu fiz o exame de faixa preta logo na sequência. E eu já comecei a assumir as turmas de judô dos projetos de extensão da Unicamp. Então eu recebi uma bolsa como aluno de extensão, dando aulas de judô, porque esse era o meu objetivo central naquela época, né? E nessa turma de judô os alunos já eram uma galera mais nova? Universitários. Universitários? Eu sempre, assim, desde os 14 anos eu dou aula de judô na academia do meu professor. Mas para crianças e adolescentes, né? Então eu tive bastante experiência com crianças e adolescentes. Mas eu comecei a dar aula para adultos, de fato, universitários, quando eu entrei na universidade. Tá, agora tu me deixou curiosa, porque eu lembro que tu dissesse lá dos teus traumas ali da pré-adolescência, que é um momento que eu tenho percebido com as pessoas que eu tenho falado, quanto que esse período 12, 13 anos é marcante para a vida das pessoas, o quanto que isso até mesmo, por vezes, cria trajetórias da nossa vida adulta dentro daquelas marcas ali, vivenciadas nesse período.
tu estavas na natação, tu foi pro judô com quantos anos? Fui pro judô com 8 anos. Ah, 8. E por isso começou a dar aula aos 14. Ok. Que bacana. Bem cedo, né? Quando tu começou. Porque o processo de ensino-aprendizagem no judô é baseado em tutoria. Então, os alunos que estão há mais tempo, eles começam a dar aula para os alunos mais novos, né? Esse sistema, chamado de sistema Iemoto, ele fomenta com que os jovens praticantes eles tenham contato com pessoas que estão chegando na modalidade, porque quem ensina aprende 2 vezes, né? Com certeza. Eu, como professora, corroboro e assino embaixo. Me diz uma coisa, e a questão do judô durante a tua vida, então, de escola, de adolescente, o que tu acredita que a filosofia do esporte te ajudou nessas vivências que tu acabou de mencionar aqui, como bullying, como questões que deveriam provavelmente, né, te trazer questionamentos, incomodações e inquietações? Eu não tenho dúvida alguma que ter feito judô onde eu fiz e com quem eu fiz moldou muito a forma como eu enxergo o mundo. Então, eu sou extremamente organizado, cuido muito com o horário, respeito as pessoas mais velhas e mais novas. Me deu muita disciplina para o meu cotidiano, a tenacidade para fazer frente às adversidades. Tanto que eu aprendi muito cedo no judô com os meus colegas mais velhos de treino, né, com os meus companheiros de treino mais velhos, que a gente começa a ficar bom no que faz quando passa a se sentir confortável no desconforto. E aí, no judô, eu vivi isso até os 25 anos lá dentro de Campinas, depois vindo para cá, né, eu vim para cá em 2009, então treinei judô durante bastante tempo em Campinas, e isso fez com que eu desenvolvesse disciplina, força de vontade, o senso de responsabilidade muito grande, porque a gente precisa tomar cuidado com o corpo do colega que está praticando conosco, né? E ao mesmo tempo valorizar o colega, porque eu só posso aprender se você me emprestar o seu corpo. Então eu preciso zelar pela sua integridade para que eu possa me desenvolver. E essa relação dual, ela tem um impacto muito grande na formação das pessoas. Que bacana, eu desconheço o esporte, então tu trazendo esse olhar para mim é uma novidade e faz realmente todo sentido. Vamos falar um pouquinho da tua vinda então para Pelotas. Quando tu chegasses aqui, tu veio pelo concurso da UFPEL, é isso? Isso, eu terminei o doutorado em 2008, já era professor universitário em Campinas, já era professor de uma faculdade. E o que te trouxe então pra pontinha do Rio Grande do Sul? Eu era professor numa universidade particular, e eu não conseguia fazer os empreendimentos que eu gostaria. Então, é curioso algumas pessoas talvez ouvirem isso, porque eu sou um empreendedor público. Embora eu esteja hoje, né, como servidor público, dentro do serviço público, eu me divirto empreendendo, criando coisas, desenvolvendo coisas, contribuindo para a formação de outras pessoas. E, enfim, em 2008... É bem diferente essa terminologia. Né? Sim, é atípico. É interessante, chama atenção. Em 2008, então, eu terminei o doutorado e prestei concursos em diferentes locais. Eu fazia parte de um grupo de pesquisa da USP, que eu era vice-líder, e passei em um concurso em Jundiaí, em Santos e aqui em Pelotas, né, em 3 universidades, 2 federais e uma municipal. Porque eu entendia que ser servidor público me daria mais autonomia para tomar as decisões que eu gostaria quanto ao que eu fosse realizar enquanto profissional. Sim. E aí, conversando com o Emerson, que era meu grande amigo em São Paulo, qual seria o melhor lugar para eu assumir a vaga, aí a gente acabou identificando que se eu ficasse lá em Santos, eu infelizmente não conseguiria gerar a abrangência que o nosso grupo deveria. Então, eu acabei decidindo vir para Pelotas, porque isso conseguiria fazer com que a gente aumentasse a nossa abrangência temática na área de lutas, artes marciais. Então, foi um dos elementos que me fez escolher vir para cá. E também ficar longe da minha família. Mas todo mundo tem um familiar drama. Certo, com certeza. Ô, Fabrício, vamos falar um pouquinho agora dessa relação, então, da ciência, do ensino e do esporte. Já notei aqui durante a tua fala que essa é meio que concomitante na tua história. Então, o esporte, ele já aparece lá na tua infância. E aí... o ensino também na pré-adolescência, aos 14 anos. E aí, com essa conexão com a ciência, né? Esse teu despertar ali durante o mestrado,
Tu percebeu que dava para conciliar todas as tuas potências, habilidades e até mesmo gostos, foi isso? Eu tive, perto do ingresso no mestrado, eu tive um grande amigo, o Leonardo Mataruna, que começou a falar para mim sobre ciência, conhecimento científico, produção científica, e na minha mente isso era coisa de bancada, de mexer com células, coisas de laboratório, e que estavam distantes da área da educação física. Uhum. E ele começou a me mostrar que não, que a gente poderia utilizar um método científico, que isso que foi que me encantou. É utilizar o método científico para resolver problemas do mundo real na modalidade que a gente gosta. Então, a partir de 2001, comecinho de 2002, a gente desenvolveu um sistema de avaliação certamente as pessoas conhecem pelo futebol, scout de jogo. Número de passe certo, número de passe errado, número de faltas que acontece no futebol. Hoje isso é muito famoso. Mas a gente começou com isso no judô no final da década de 90, pra você ter uma ideia. E aí eu desenvolvi alguns sistemas de avaliação de análise de tempo-movimento no judô. E isso nos ajudava a entender quais eram as demandas da competição, né? Quais eram as exigências que os atletas tinham para conseguir ter sucesso competitivo. E quais eram os padrões de atletas de alto nível frente a outros esportistas. Isso nos ajudou a depois, mais para frente, desenhar modelos de treinamento que contribuíam no aumento da aptidão física e da competência técnico-tática aplicada às modalidades esportivas de combate. Então, o método científico me ajuda a organizar os processos de investigação para resolver os problemas do mundo real das modalidades que eu trabalho. Muito interessante, uma matemática e realmente uma ciência pura. Ao meu olhar, né, como leiga, desconheço as modalidades do esporte, me chama a atenção porque, por vezes, obviamente, eu sei que tem todo um método e toda uma questão de regras, porém, a gente não pensa o que está por trás desses movimentos, dentro desses treinamentos e o quanto que as tuas pesquisas, então, ajudam a ter um nível de excelência, né? Um nível de excelência dentro de do campeonato, de uma competição. E se aplica além do judô, então. Claro, sem dúvida alguma. Os primeiros estudos que a gente começou a conduzir foram com judô, mas hoje, depois de mais de 230 artigos, eu diria para ti que com qualquer modalidade de combate, a gente tem estudos já publicados e para além de modalidades de combate. Então, os primeiros estudos com futebol eu fiz aqui em Pelotas, depois com basquete, com vôlei, futsal. Hoje eu oriento trabalhos em diversas modalidades esportivas que também empregam métodos semelhantes para resolver os problemas do mundo real. E aqui em Pelotas, tem algum projeto que tu tenhas colocado a aplicabilidade dos teus estudos, da tua pesquisa? Essa pergunta é muito emocionante porque quando eu cheguei aqui em Pelotas, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Rossano Diniz, que fazia o processo de preparação para competições esportivas, e todo o sistema de treino que a gente implementou, junto com a competência dele, fez com que ele se tornasse bicampeão brasileiro. A partir daí a gente criou Quem Luta Não Briga aqui na cidade de Pelotas, que hoje é referência nacional na formação de atletas de taekwondo, e grande parte dos sistemas de treino utilizados hoje no Quem Luta Não Briga, que gerou atletas de altíssimo nível no Brasil e fora do Brasil, decorrem, grande parte desses atletas foram expostos, né? Grande parte foi exposta aos sistemas de treino que a gente desenvolveu baseados nas análises de combate. Isso fazendo um recorte da modalidade, né? E aí, por óbvio, a outra área que eu trabalho na perspectiva acadêmica, que é o exercício intermitente, hoje eu desenvolvo os meios e métodos de treino para os atletas também do Remar para o Futuro, que utilizam esses sistemas intermitentes para o aumento da aptidão física. Isso é muito bacana. O Rossano é um nome muito conhecido aqui em Pelotas, né? Pela prática do esporte, pela luta, pela valorização do esporte. Então, a tua conexão, a tua chegada aqui e ainda se conectar com ele começa a fazer mais sentido na propagação do Taekwondo, que hoje acolhe quantas pessoas nesse projeto? Mais de 400 jovens de 8 a 80 anos. E quem quer participar do projeto faz como? É só entrar no Instagram, que é LNB, Quem Luta Não Briga, ou procurar diretamente o Rossano Diniz, que a gente passa todas as informações. Muito bacana. E sobre o Remar para o Futuro, o projeto é muito bonito. É um projeto que vem desde que ano?
A gente começou o Remar para o Futuro em 2015. Este ano fará 10 anos de existência. Que bacana. E, Fabrício, a gente sabe que, infelizmente, por uma tragédia, o Remar para o Futuro, ele ganhou mais visibilidade, né, na sociedade, tanto pelotense quanto nacional. Claro. Por causa do episódio que aconteceu no ano passado, em 2024. Essa fatalidade que acabou abalando toda a nossa sociedade. Eu queria que tu contasse um pouco para nós como é que foi dar continuidade nesse projeto pós essa tragédia. Bom, eu criei o Quem Luta Não Briga depois de um tempo praticando remo com o Ogner aqui em Pelotas. Eu em Campinas não tive essas experiências com o esporte, desenvolvi aqui essas competências, enfim, aprendi a remar aqui com o Og. E aí eu vi os custos dos barcos, dos equipamentos e quanto custava a mensalidade, né? E isso me indignava porque uma criança pobre nunca teria acesso. Os esportes náuticos são muito caros. Então eu convidei o Og para a gente criar o projeto o Remar para o Futuro, para que a gente pudesse oportunizar essas práticas para jovens das redes públicas de ensino de Pelotas. Como é diferente a dinâmica do taekwondo, a gente precisava ter números limitados de vagas. Então, o sistema que eu desenvolvi, de análise multivariada, ajuda a compreender melhor quais são os perfis mais adequados para o remo. E isso contribuiu para que a gente pudesse ter um processo de iniciação altamente efetivo, mas que eu sempre fiquei atrás da cortina. Eu sempre sistematizei os programas de treino, eu quem fazia os planejamentos, as avaliações gerais específicas, mas o Og é o sujeito que era referência na modalidade e ensinava a modalidade como ninguém, o grande expert. Então, quando do acidente, eu precisei tomar uma dura decisão, que era sair de coadjuvante que estava atrás das cortinas para um protagonista no sentido de levar à frente o projeto. Porque se eu não fizesse aquilo, certamente o projeto fecharia. Então, não havia outro nome que aceitasse se responsabilizar como coordenação do projeto e não fazia sentido de fato, né? Então, eu acabei assumindo a coordenação geral junto com o protagonismo. Porque eu sempre fui coordenador. Sim. Mas eu nunca fiz questão de ser protagonista, porque eu tenho outras demandas na minha vida, outras, enfim, obrigações. E aí, com o que aconteceu, eu acabei assumindo o protagonismo. Então, hoje, a gente tem os jovens praticando, mas foi muito difícil. Em 20 de outubro, eu perdi um grande amigo, assim, um irmão de vida. A gente agora, foi ontem, né? Anteontem, dia 20. Então, todos os meses são meses de muita dor quando chega no final, assim, porque o impacto é muito grande, mas eu escolhi transformar minha dor em luta, minha dor em força. E acredito que todos os atletas, quanto o Ogner, também seria o desejo deles, né? Que isso se perpetuasse. Que, infelizmente, como eu falei antes, teve que haver uma tragédia para que o projeto, que é tão bacana e tão potente, tivesse essa notoriedade dentro da sociedade pelotense. Então, tem que ter uma grande resiliência, te parabenizo por isso, mas que, como eu já percebi aqui na tua fala, a tua trajetória de luta e valorização pelo social, pelo esporte, por atletas e por jovens em grande potencialidade, já vem de muito tempo. Então, te admiro mais ainda agora, né? Conhecendo já a tua história e conhecendo a tua garra de continuar representando jovens aqui de Pelotas, que vêm no esporte, que vêm em um lugar onde eles podem, então, sair da sua realidade social e, através do esporte, angariar novos lugares, novos patamares, é realmente muito valoroso. O esporte, para mim, é um objeto de transformação social de forma muito profunda, né? Ele, na sociedade brasileira, para mim, de forma geral, ele é meio e não fim. Através do esporte, a gente tem a oportunidade de desenvolver competências, atitudes e práticas que moldam o nosso caráter e que vão nos desenvolver habilidades para uma vida adulta de mais sucesso. Por óbvio, isso não é garantia para ninguém, mas a gente reduz a chance de fracasso e aumenta a chance de sucesso. Então, isso fez com que eu escolhesse continuar o Remar para o Futuro.
oportunizando a esses jovens a possibilidade de transformar as suas vidas através do esporte e, nesse caso, do esporte remo. Bacana. E eu vejo que força de vontade tu tens, mas a gente sabe muito bem que o esporte náutico é um esporte caro. E dentro desse episódio, começou a chegar muitas informações dentro de Pelotas sobre o destino do Remar para o Futuro. E eu lembro de ver nos noticiários que o Ministério do Esporte havia destinado uma verba de mais de 700 mil reais para o Remar para o Futuro. Mas dentro dessa informação também começou a ramificar outras informações, como era esse valor, como ele chegaria aqui em Pelotas. Então, nada melhor do que perguntar para ti sobre a destinação dessa verba. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. Acho que sempre é importante a gente pontuar como que os fatos aconteceram e como eles estão se desenrolando para que fique muito claro e transparente para todas as pessoas. Então, quando da vinda do ministro para cá e da equipe ministerial, foi acordado que o Ministério do Esporte faria um esforço para que o Remar para o Futuro não fechasse, reconhecendo o processo e o que a gente tinha de conquistas. Isso só aconteceu depois do acidente, o que eu acho que é vergonhoso do ponto de vista nacional. Mas eu entendo que o Brasil é o país do segundo tempo, no jeitinho, no apagar das luzes e etc. Sim. Então, foi feita uma conexão entre a ex-reitora, a antiga reitora, a Isabel, muito gentil, foi a Brasília com outros agentes, inclusive políticos, e teceram um aporte financeiro de 500 mil reais para o Remar para o Futuro. Então, esses 500 mil reais foram acordados entre o Ministério e a Universidade Federal de Pelotas. Eu não fui agente dessa conversa em nenhum momento, mas, por óbvio, eu me sinto muito bem representado pela reitora à época. E, bom, isso ficou em stand-by durante algum tempo, isso foi em outubro. Em novembro, eu comecei a conversar com o vice-reitor, que era pró-reitor de extensão, o Heraldo, e com outros agentes do Ministério para a gente construir o plano de trabalho. Eu desenvolvi o plano de trabalho todo baseado nesses 500 mil reais, que eram destinados na nossa planificação inicial para a compra de equipamentos. Que o Remar para o Futuro, o que ele tem de equipamento é emprestado ou doado. O que a gente comprou de fato de equipamento para o remo foi a partir de um financiamento que eu consegui em 2015. A gente comprou 3 barcos e 3 pares de remo. O resto é emprestado ou doado. Português? Não, de clubes grandes que a gente forma os atletas, eles vão para esses clubes e como contrapartida eles nos ajudam com os equipamentos de 4ª linha deles. Mas enfim, então eu tinha desenvolvido um plano de investimento para a compra de equipamentos e parece que é muito dinheiro, mas um barco para 4 remadores custa 120 mil reais. Um único barco para 4 remadores. Então a gente tem 40 remadores no projeto. Então assim, é muito dinheiro de fato, mas depende qual é o destino dele. Né? A gente pode comprar vários carros populares, mas se você for comprar uma Mercedes-Benz, provavelmente você pague a primeira parcela dela com esse dinheiro. Então depende como você vai fazer o investimento. E aí, nessa perspectiva, então, eu tinha um plano de investimento de 500 mil reais para a compra de materiais. Eu não digo que ia resolver nosso problema, mas ia ajudar substancialmente. A gente fez esse investimento no esforço e aí que começam os problemas. Em dezembro de 24, eu escrevo para um técnico do Ministério, o Diego, que era o técnico do Ministério que estava articulando com a gente, e pergunto para ele quando que ia sair o nosso recurso. Porque a gente já estava em dezembro, acaba o ano fiscal e já era, vira poeira. E ele me disse, eu tenho as mensagens aqui, por óbvio, ele me disse que não havia mais recursos disponíveis para o Remar para o Futuro, porque esta verba era de um outro projeto que o projeto que ia receber esse recurso não conseguiu atender a documentação, ela foi deslocada para o Remar, e aí esses caras conseguiram atender a recomendação, eu não sei quem é, não adianta eu perguntar quanto a isso, e aí então a gente ficou sem recursos. Eu não conseguia admitir isso, foi quando eu aí fui para as redes sociais de um modo que eu não gosto muito, fiz um vídeo muito indignado quanto ao que estava acontecendo, porque
nos acalmaram com uma informação que depois não se converteu em verdade. Isso mexe muito com as nossas emoções, né? Que já estavam abaladas. E aí, isso ganhou uma visibilidade gigantesca, além do meu controle, por óbvio. E então foi quando o ministro, o Fufuca, disse que ele não só ia cumprir o que ele prometeu, como ele ia aumentar o recurso. E aí, isso, por óbvio, fez com que eu parasse esse movimento. Então começou uma nova tratativa com o Ministério do Esporte, com o secretário Paulo Henrique, e aí que acontece uma mudança substancial. A gente não poderia mais usar esse dinheiro para comprar nenhum equipamento. Zero. A gente só poderia usar este recurso para comprar materiais de consumo ou pagar recursos humanos. Sim. Então isso fez com que a gente tivesse que mudar todo o planejamento financeiro do projeto. Eu estou falando de tomar decisões em 24 horas. Nossa. Porque, infelizmente, foi deste modo que o Ministério lidou conosco. E aí eu consegui reorganizar, redimensionar e coloquei os recursos para serem destinados ao pagamento de professores que trabalhavam de graça no Remar para o Futuro, compra de equipamentos de uso, né, materiais de consumo, roupa, macaquinho, agasalho para os atletas, e a reforma da nossa garagem, que aí poderia ter reformas também nesses recursos. Mas só a compra de material específico não. Não pode comprar nenhum tipo de material. Inclusive, para tu teres uma ideia, eu fiz uma listagem de materiais de consumo a serem comprados, bancada, trilho, deck, que quebram com o uso. E o técnico do Ministério falou, não pode comprar isso, porque se você juntar todos esses, ele dá um barco completo. E não pode. Só que era para repor peças que a gente tinha quebradas. Sim. Né? Então aí eu tive que pegar outras peças que não estavam diretamente relacionadas à estrutura do barco para poder comprar. Então hoje a gente está executando esse recurso do Ministério, ele chegou de fato, está na universidade. A universidade passou para a Fundação Delfim Mendes Silveira, que é quem gerencia o recurso, e a fundação que executa esse recurso conosco. Então eu sou o coordenador e faço as solicitações de pagamento para a fundação que faz pagamento. Então esse dinheiro não está na minha conta, nem na conta da universidade, né? Está na fundação, que tem um percentual de recurso destinado a ela para fazer esse gerenciamento. Então ele tem sido utilizado com muita diligência. E quanto a recursos humanos, a gente tem 2 anos de recurso financeiro para poder fazer essa remuneração. Então, o projeto certamente tem uma sobrevida de 2 anos sem nenhum tipo de dor de cabeça do ponto de vista de recursos humanos. Só também precisa do material em si, precisa do barco, precisa... A gente agora, essa pergunta também, esse comentário também é bom porque isso nos leva para a segunda etapa. Ano passado, na verdade assim, eu sempre tive um relacionamento muito bom com vários vereadores de Pelotas. E no final do ano a gente conseguiu uma série de emendas parlamentares que nos dá liberdade de compra de materiais. O que a gente está correndo agora é para fazer o convênio do Remar com a prefeitura, porque ele foi extinto ano passado, o contrato, ele foi extinto. A gente está sem repasses da prefeitura desde outubro, mas a gente está agora, vai completar quase 1 ano, a gente vai conseguir fazer este convênio. E aí este convênio nos habilita a executar as emendas orçamentárias impositivas dos vereadores. Que a gente pode comprar materiais. E aí vocês podem receber mais de uma emenda de mais de um vereador? Sim, a gente não pode juntar emendas. Isso quase ninguém, nem os próprios vereadores sabem. Eu não posso juntar 2 emendas de 15 mil reais, por exemplo, e comprar um equipamento de 30 mil reais. Não. E essa era a minha dúvida, porque eu fiquei pensando agora, se tu falou em vereadores, eu pensei, então tem mais de uma emenda impositiva, né? Então, mas todas pequenininhas. Todas pequenas. Então, para tu teres uma ideia, eu só tenho uma única emenda da bancada do Cidadania, do Paulo Coitinho, que foi de 100 mil reais. Esta emenda ela vai ser completamente destinada para a compra de um único barco. Todas as outras emendas são picadas. E aí tu então vai a gente usar compra para coisas outros recursos. Pequenas. Mais para material. Remos. Os remos a gente consegue. E para materiais de reposição, digamos assim. A gente vai comprar basicamente remos e remos ergômetros, que são os equipamentos para usar no solo, que simulam o movimento do remo. Exatamente. O movimento, que legal, bacana. E conta, falando então desse projeto, o que tem muitos desafios.
Muitos. Tu pautaste vários aqui. Mas o que mais te dá orgulho desse projeto? E que faz tu ter, então, essa força, essa vontade de continuar lutando para fazer uma brincadeira aqui com as palavras, para continuar remando, né, contra essa maré que tanto traz barreiras para tu colocar o esporte para frente. Sabe que, Cláudia, a minha vida ela foi toda em torno da educação física e do esporte. Todas as minhas ações, tudo que eu faço sempre girou em torno do tema educação física. E eu sou automotivado, não preciso que as pessoas me falem que tá bom, que tá legal, que tá adequado para que eu me motive para fazer as coisas. Eu não preciso de elogios para poder fazer o que eu penso que é o certo, né, do modo como eu gosto de fazer. E isso eu enxergo como uma qualidade, mas também como uma vulnerabilidade. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, é o sorriso no olhar de cada jovem que está lá dentro. Ao ver as pessoas se desenvolvendo, se aperfeiçoando, conseguindo alçar voos maiores, enxergar por cima dos meus ombros para os seus futuros, isso me dá muita energia e é combustível para a gente conseguir remando cada vez mais forte, mais rápido e mais longe juntos. Que bacana. E percebo no teu olhar. Até falando aqui, a tua expressão mudou. Sim. Ao falar do que tu enxerga nos teus jovens. Eu acredito que eu tenha enxergado um pouco agora nos teus olhos essa esperança de ver dentro do esporte uma perspectiva diferente, né, para essa galera. Vamos falar um pouco agora sobre bem-estar, wellness, que tá na moda também, né? Então, já vou aproveitar aqui que eu tô com um cientista e já vou fazer uma consultoria, posso? Vamos lá. Não se decepcione. Me conta uma descoberta científica que seja aplicada para não atletas de alta performance. Porque hoje a gente corre um pouquinho ali e coloca no Garmin ou no Strava que correu 3 quilômetros e a gente já se considera um atleta, sim, né? Eu sou sim. dessa galera. Então me conta um pouco o que seria assim, uma descoberta científica que poderia ser aplicada para nós, pseudo-atletas. Bom, o tempo todo saem diversas evidências científicas quanto a muitos assuntos diferentes. Eu posso começar dizendo, na área do treinamento de força, na musculação, muitos atletas se beneficiam muito do treinamento de força, mas mais do treinamento de força que não é convencional nas academias. Treinamento de força que envolve exercícios de potência muscular, força máxima, saltos, podem ajudar muito mais na performance esportiva que o 3 de 8 no leg press, o 2 de 20, o 4 de 10. Então, esse é um ponto importante. Um outro ponto importante, treinos para o corpo todo geram benefícios para a hipertrofia muscular tão extensos quanto treinos divididos. Então, muita gente acha que tem que ir um dia treinar peito e tríceps, no outro costa e bíceps. As evidências científicas não sugerem isso. Se você for nos dias da academia treinar e fizer o corpo todo, desde que o volume seja equalizado, os ganhos são semelhantes para hipertrofia muscular. Outro ponto importante, os benefícios do treino de força transcendem massa muscular. Uma série de evidências recentes tem observado, por exemplo, com idosos, melhora na cognição, melhora na memória e redução na incidência de Alzheimer e Parkinson a partir da comparação entre quem faz musculação e quem não faz musculação. O treino de força, inclusive, ao aumentar a massa muscular, contribui para a sobrevida populacional uma extensão extremamente grande. Um ponto-chave nessa perspectiva é: treinamento de força não é sinônimo de musculação. As pessoas podem fazer treinamento de força em diferentes ambientes, locais e com vários equipamentos distintos. Seja com cordas, com bolas, com o peso do próprio corpo, e os benefícios são bastante satisfatórios. Os treinos não precisam ser longos para que os benefícios aconteçam. Inclusive, uma evidência que acabou de sair semana agora mostra pra gente que se você fizer uma série de musculação até a exaustão, ou fizer uma série que você para antes de chegar à exaustão, perto de 2 repetições, eu conseguiria fazer mais 2 repetições. Os benefícios são absolutamente idênticos.
do ponto de vista da hipertrofia muscular, do desenvolvimento da força. Qual é a grande diferença? O tempo de recuperação é muito menor se você não vai até a falha concêntrica. Ah, que interessante. Isso Pelo menos área... isso eu tô fazendo certo, então. Muito bom. Isso na área do treinamento de força, algumas questões que tu me pegou de calça curta. Na parte do condicionamento aeróbio, a gente observa que intensidade é mais importante que quantidade. Se você não tem muito tempo, é melhor você aumentar a intensidade. Por óbvio, precisa ser planificado isso por algum profissional que tenha competência técnica. Mas a gente tem observado que treinos de intensidades um pouco mais altas tendem a gerar benefícios superiores para atletas e não atletas. E um ponto-chave é a aptidão aeróbia, VO2 máximo, a sua potência aeróbia, é o principal fator de proteção contra a mortalidade por todas as causas, independente de outros fatores de risco, como alcoolismo, tabagismo, diabetes, hipertensão arterial. Então, aumentar a aptidão aeróbia é muito importante. Qual é a grande questão que a gente discute hoje? Muitas pessoas colocam como a principal barreira para se exercitar falta de tempo. E hoje a gente consegue benefícios com treinos adequados com 4 a 8 minutos 3 vezes por semana. Dentro de casa. Isso eu ia te perguntar. Eu li em algum lugar, ou alguém me falou, sobre o exercício físico desses 8 minutos, também pode ser considerado se eu unir esses 8 minutos de segunda, terça, quarta e juntar e formar 40 minutos, digamos assim, na semana, vai fazer o mesmo benefício para a saúde? Vai fazer o mesmo benefício para a saúde, exatamente. Hoje a gente está muito claro de que o acúmulo de atividade física, nesse caso, nesse recorte específico de exercício físico, é um dos aspectos mais importantes do profissional ter em mente, porque muitas vezes, para atingir as recomendações mínimas, as pessoas não conseguem fazer isso dentro de academia. Então é importante distribuir ao longo da semana em diferentes momentos e isto ser acumulado. No final da semana a gente passa a régua e faz as contas. Ah, legal. Me fala sobre como tu vê como cientista e vem desde a infância, vendo o esporte ali como um meio para superar desafios pessoais e também depois foi pro lado profissional. Como é que tu vê hoje como o mercado, né, o esporte se tornou um capital simbólico, principalmente dentro das redes sociais? Como é que é o teu olhar como cientista para esse lugar? Essa pergunta é genial. Primeiro, é importante dizer que hoje em dia não basta, do ponto de vista das redes sociais, não basta que a pessoa seja rica, que mostre esbanjando dinheiro, né? Com uma Mercedes, um Porsche, uma mansão, vinhos caros, relógios caros. Ela precisa ter um baixo percentual de gordura, fazer uma maratona em menos de 3 horas, levantar no supino reto 100 quilos, ter 8% de gordura corporal, porque na sociedade contemporânea, a sua imagem corporal vista pelos outros, a experiência estética do sujeito cognoscente, ela diz respeito sobre o que ele pensa de ti. Então hoje eu não tenho a menor dúvida que o que a gente vê para a sociedade é mais importante do que de fato é. E isso gera um problema gigantesco porque proporciona um movimento para profissionais e para não profissionais de uma busca incessante por uma estética que é atualmente vigente, que muitas vezes não é sinônimo de saúde. Saúde, né? E que ela está associada ao uso de drogas, esteroides anabolizantes, o uso de anfetaminas, o uso de medicamentos controlados, que vários deles, inclusive o uso de esteroides anabolizantes, aumenta o risco de mortalidade precoce. E a gente não discute sobre isso porque é a busca de um corpo perfeito a qualquer preço. Nessa perspectiva, lamentavelmente, a minha impressão é que as pessoas não se deram conta de que na sociedade moderna elas são ao mesmo tempo escravo e carrasco. Elas não percebem que se exploram em função de um poder que ele é psicológico, ele não é mais físico, não tem ninguém te apontando uma arma na cabeça. Uhum. Mas você se sente pressionada ou pressionado a atender padrões que são muitas vezes inatingíveis a partir do que você cria de experiência visual na tela de um celular. É como o George Orwell diria em 1984, a tela é tela, cada pessoa com uma única tela. Lembrou o livro A Sociedade do Cansaço. Byung-Chul Han. É um coreano
que fala um pouco sobre o quanto que nós somos cobrados, nós mesmos cobramos essa alta performance e nós nos vigiamos e nós mesmos nos punimos. Tanto diferente do que o Foucault trazia para nós. Vigiar e punir. Vigiar e punir. Agora nós mesmos somos, como tu bem disseste, os nossos próprios carrascos. Somos carrascos e escravos simultaneamente. Simultaneamente. Bem interessante. Fabrício, vamos entrar agora num bate-papo mais íntimo, pode ser? Pode ser. Quero saber um pouco de ti, então. Me dá uma dica de livro. Qualquer um do Byung-Chul Han. Qualquer Sociedade do Cansaço, Sociedade do Desempenho, Psicopolítica do Poder. Qualquer livro dele é incrível de ser lido. Soco no estômago. Eu só conheço Sociedade de Cansaço, que me pegou de uma maneira absurda. Eu li ele agora, nas férias de julho, e é estranho, porque pós a gente se reconhecer nesse lugar de carrasco escravo, ainda a gente continua perpetuando as práticas. Então, é um tanto perturbador, mas bem necessário. Legal, vou anotar esses outros livros. E dica de filme? A Busca da Felicidade é um filme incrível, com aquele ator que tem um filhinho que ele leva no metrô vendendo Will Smith. Will Smith. Eu adoro esse filme, mas eu preciso confessar que o filme que eu mais gosto chama O Contador. É de um autista que é um assassino de aluguel e, enfim, ele trabalha como contador durante o dia. Saiu 2 agora, recentemente, no cinema. Quem é que faz, sabe? Esqueci o nome do cara. Infelizmente, não sou muito bom com essas coisas. Conheço. A Busca da Felicidade, eu amo, sim. eu sei todas as falas do filme. E Tropa de Elite. Boas escolhas. Diferentes escolhas. Time de futebol. Nenhum. Odeio futebol. E as análises técnicas? Foi por isso, será que tu fez? Amigos, negócios à parte. Ok. Eu prefiro oportunizar a realização dos sonhos dos meus alunos. Eu me sinto feliz em ver a felicidade do próximo. Essa resposta me surpreendeu. Daria outro podcast aqui, porque eu ia querer saber se foi pós essa entrada das bets dentro dos futebol. Só endossou. Só endossou? Já tinha um ranço antes. Até porque o futebol veio do jogo do bicho. Né? Falando em bicho, gato ou cachorro? Criei cachorro por muitos anos, tive um canil de São Bernardo, mas hoje eu tenho 2 gatos. Então hoje, gato. Gato. E uma gatinha também tenho. Entrando no teu esporte. Judô, qual seria a melhor queda? Eu tenho predileção por Harai-goshi. É uma queda que normalmente ajuda muito a fazer a transição já para o solo. Então você derruba e já pode continuar no chão rapidamente. Gosto bastante dela. E Pelotas para ti? Tu tá aqui desde 2009. Pelotas para ti é o quê? A cidade que me acolheu com carinho, com esperança e um lugar onde eu posso cotidianamente realizar os meus sonhos. Que bom, eu fico grata por ser cidadã pelotense e ter um professor, pesquisador que ainda usa o seu ofício, então, para projetos tão bonitos que propagam um benefício, um bem-estar e um futuro para os jovens aqui de Pelotas. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Camila, pela atenção. O papo está muito bom, mas a gente precisa finalizar. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para nós sobre a importância da relação do esporte, da ciência, dos projetos sociais, um pouco de tudo que a gente conversou. O que tu traria assim, de mensagem, aproveitando essa visibilidade que o Remar para o Futuro teve desde a tragédia de 2024? Eu acho que a gente não pode perder a capacidade de se indignar frente às indiferenças sociais. A gente precisa ser eternos sujeitos que desejam modificar o mundo para que ele se torne um ambiente acolhedor para todas as pessoas. E enquanto tiver uma pessoa passando necessidade ou sem oportunidade, a gente não pode sossegar. E o Remar para o Futuro, assim como Quem Luta Não Briga, são projetos que visam, através do esporte, oportunizar mudanças na vida das pessoas. E penso que cada profissional tem um chamado, e esse chamado pode mudar a vida das pessoas. Eu encontrei o meu chamado e não tenho dúvida que o que eu faço muda a vida das pessoas. Seja no Remar para o Futuro, seja no Quem Luta Não Briga,
seja na universidade, com mais de 200 alunos todos os semestres. Eu acredito piamente no poder transformador do esporte e da educação. Mas para ter efeito, tem que praticar. Ótimo, gostei bastante dessa. É um recado direto e reto. Tem que praticar. Então, que cada vez mais atletas te procurem tanto os 2 projetos, ou até mesmo que queiram ser voluntários nos projetos. Acredito eu que tem espaço para esse lugar também, para profissionais da área da saúde que queiram contribuir. A gente tem uma série de espaços, inclusive o Remar para o Futuro, quem luta não briga, eles têm capacitação contínua dos nossos atletas, mesmo quem não é profissional da área da saúde, se quiser fazer palestra, acompanhamento, participar do cotidiano com outras competências e habilidades, são muito bem-vindos, porque a gente forma uma rede de suporte e os nossos laços fortalecem as nossas intervenções. Bacana. Obrigada, Fabrício. Eu adorei o nosso papo. Sempre que quiser, as portas aqui do podcast vão estar abertas para ti. Obrigado pela gentileza da atenção e do momento compartilhado. Valeu.